eu quero comentar com você sobre 5 visões para uma igreja em grupos pequenos. Entenda que ter visão é diferente de enxergar. Você está me enxergando, eu estou te enxergando, nós temos luz, por isso nós podemos enxergar o ambiente, as coisas, os objetos, as pessoas. Mas ter visão é você projetar algo que você sabe que vai acontecer, mas que não existe agora, mas você percebe que isso vai se tornar uma realidade no seu futuro. Tem gente que consegue ter visão empresarial, tem gente que consegue ter visão para uma arte, não é? Incrível como, por exemplo, hoje nós fomos muito abençoados aqui com todo esse teatro, essa dança. Quem gostou, dá uma salva de palmas para essa galera. Mas, por exemplo, esse altar de sacrifício aqui, né, onde Abraão coloca seu filho Isaque, a pessoa que fez e que ficou lindo, ela teve uma visão daquilo que ela ia produzir. Ela anteviu aquilo que ela poderia, né, fazer acontecer e produzir. Então, nós precisamos ter visões. Nós precisamos enxergar algo que ainda não necessariamente está na nossa realidade. Quando nós chegamos e plantamos a igreja em Orlando, vínhamos de experiência de igreja com milhares de pessoas. Mas começamos com a igreja já assim, 5 pessoas. Eu, minha esposa e 3 filhos, aleluia. Né? A igreja assim. Então, a gente já tinha a visão de uma igreja de pelo menos centenas de pessoas, só que cada etapa era necessária o seu tempo, a sua fase, para que a gente chegasse naquela visão, que a gente ainda tem uma visão até para milhares de pessoas, mas tem um caminho para a gente perseguir, para a gente percorrer. E eu quero falar para vocês de visões, né? Algo que a igreja local, você como pessoa, como ministério, como família, você precisa ter dentro do seu coração, na visão de grupos pequenos. Então, grupos pequenos são, por definição, uma grande resposta a diversas perguntas e necessidades das pessoas. Se você chegou até um grupo pequeno, um grupo familiar, né, você sabe exatamente do que eu estou falando. E você que já participa, né, eu gostaria que você se manifestasse comigo. Quem tem sido abençoado por um desses grupos familiares? Levante a sua mão. Glória a Deus. Então, isso que você tem recebido, você também pode proporcionar para alguém, né, e levar mais alguém para esse lugar que você é abençoado. Não só aqui da igreja, as pessoas que já são, mas seus amigos, colegas, familiares. Então, repito, o homem, né, o ser humano é um ser social e a gente precisa também cumprir esse papel bíblico, não só de aprender a palavra de Deus e ser igreja, viver a experiência de igreja só no templo, porque aqui talvez você vai falar com meia dúzia de pessoas quando você chegou, mas meia dúzia de pessoas quando você deixar esse templo, mas a grande maioria, talvez 90%, 95% das pessoas, você não vai ter uma interação direta. E o grupo pequeno, ele permite exatamente que essas relações particulares, elas sejam aprofundadas. Né? E a gente sabe como ninguém que aquele texto da Bíblia que diz que o irmão, o amigo é muitas vezes mais chegado que um irmão. A gente ganha uma família nova na América, aleluia. Né? A gente aprende a amar pessoas que a gente nunca viu antes na vida. A gente aprende a ser amado, as pessoas aprendem a nos amar sem nunca ter nos visto antes, mas o convívio vai desenvolvendo relacionamentos saudáveis e fazendo a gente aprofundar nessas relações, inclusive naquilo que a Bíblia pode ser exposta para que a nossa fé amadureça. Então, esse é o objetivo, né, um dos objetivos de um grupo familiar. E eu quero lembrar você que Atos 19, de 8 a 20, a Bíblia diz que eles ensinavam no templo. Mas o templo existe uma limitação por várias razões. E eles entendendo que aquela limitação, dentro daquela circunstância, né, limitava a forma de ensino, a Bíblia diz que eles foram para uma casa. Então, eu gostaria que realmente você pensasse dessa forma, não só apenas nessas 5 visões que nós vamos compartilhar, mas também que cada casa, cada família é uma igreja. E dentro disso, que você pudesse desenvolver essas 5 visões. Então, o que um pequeno grupo pode proporcionar na sua vida espiritual, na minha vida espiritual, na nossa vida espiritual. O mesmo princípio se aplica para o templo. Mas aqui há um ensinando e todos aprendem. Não dá para a gente abrir, dialogar, fazer perguntas, não é o propósito dessa reunião, mas você vai perceber que num grupo pequeno,
No grupo familiar, você vai ter a oportunidade de perguntar, de falar, de compartilhar. E essa interação viva, né, não só nas escrituras, mas nas relações sociais, vai levar você até muitos lugares que são necessários e desejáveis em Cristo. Então, rapidamente, que no final nós queremos orar com vocês, com algumas direções de Deus que nós temos sentido. Eu quero falar que a primeira visão para uma igreja em grupos pequenos é a visão de crescimento, não é? E você já tem 2 cultos aqui. Provavelmente, se vier todo mundo, talvez não caiba no mesmo culto. É o que acontece com a gente lá em Orlando. Nós temos 2 cultos domingos pela manhã, porque se for todo mundo num culto só, já não cabe mais. Então, existem limitações para um crescimento da igreja dentro de um templo. É claro que dá para fazer mais cultos, mas tudo isso é uma dinâmica de muito mais esforço, de toda uma rede de pessoas trabalhando para nos servir. Agora, nas casas, nós temos uma possibilidade de crescimento muito maior, muito mais rápido, muito mais dinâmico, muito mais fácil. E quando a gente pensa, então, numa visão para uma igreja em grupos familiares, é uma visão de crescimento. Você pode dizer amém para isso? Cresce mais rápido, né? E a Bíblia nos mostra que o reino de Deus é crescente e a igreja de Jesus é crescente também. Eu costumo falar para os nossos líderes que se números não fossem importantes através de um crescimento, a Bíblia não tinha um livro com esse nome, Números, né? É evidente que o número cresce, assim como uma família. Quando eu me casei com a Juliana, éramos 2, depois veio Samuel, hoje com 26 anos, éramos 3. Depois veio a Sara, com 23, éramos 4. Depois veio a Samara, que hoje tem 18, e somos 5. E eu lembro de um livro que eu lia da série Vagalume. Quem é desse tempo, aleluia, né? Aí, manifesta a sua idade aí, a sua experiência, né? Tinha um livro que chamava Éramos 6, né? Então, a gente também, éramos 2, 3, 4, 5, né? Já temos agregados, já temos neto, e assim o número vai crescendo. E quando esse número cresce, a gente precisa de um crescimento correspondente também, de um cuidado, de pessoas se dispondo a terem seus ministérios despertados e levantados, para que esses grupos pequenos, esses grupos familiares, essas células possam ser resposta de Deus para muitas pessoas. Atos 5:42, ele diz, o texto, que esses irmãos se reuniam no templo e de casa em casa. É um modelo de um grupo pequeno. A igreja primitiva, ela descobre, né, no seu nascimento, princípios espirituais que vão funcionar de maneira muito eficaz. Descobre princípios, né, de fazer com que o Espírito Santo toque a vida de pessoas de maneira não só sobrenatural, mas de maneira natural, no sentido de que isso vai se desenvolvendo e se multiplicando de maneira natural, no sentido de multiplicação. É muito simples, o crescimento vai acontecendo, e vocês têm experimentado isso nesse tempo. A gente estava conversando, né, com seus pastores, e essa visão de crescimento. Sim, um crescimento numérico, mas também um crescimento espiritual. Todos nós precisamos de desenvolver todas as nossas capacidades. Você pode dizer amém para isso? Então, esse desenvolvimento, esse crescimento, ele não é só numérico, ele não é só no sentido de termos mais casas e mais grupos familiares, mas também porque todos nós estamos crescendo nos nossos, desenvolvendo no espiritual, no emocional, no relacional, no social, aprendendo a servir. Eu era uma pessoa com muita dificuldade de dispor do meu tempo, né, para que eu pudesse servir outras pessoas, e a célula acabou sendo um lugar que me ensinou muito, né? Abrir a minha casa para pessoas, né, representa que você vai abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, você vai arrumar antes e vai arrumar depois também. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja você que é um anfitrião. Deus te dê porção dobrada, aleluia. Né? Você prepara, se é que você me entende, a sua igreja, aquele ambiente em que você prepara para receber, e depois todo mundo vai embora, derrubou doce no chão, aleluia, você está limpando sozinho, e os irmãos já estão indo para casa, aleluia. Acontece, mas isso é aprender a servir, é tirar as coisas, né, da célula que tem crianças pequenas, ou que você começa a subir todas as coisas, porque a gente passou da fase, nossos filhos cresceram, agora tem neto, tem que subir todas as coisas pequenas, né? A gente tem que tirar as coisas que o bebê vai jogar para o chão, eu estou impressionado. Assim, parece que agora a minha neta, ela está treinando a tirar as coisas, né? Ela pega assim e fala, né?
Eu falo, Deus do céu, não tem noção do que está fazendo, né? E às vezes você está lá, cedendo a sua casa, e você vai ter que passar por isso. Mas o crescimento é uma visão que precisa de investimento, precisa de perceber que é assim que as coisas funcionam. Então, é preciso diferenciar princípio de modelo, né? O crescimento, ele é inerente, ele é um princípio, ele vai acontecer. Como esse crescimento nos afeta? Aí cada casa tem as suas soluções. Atos capítulo 6, a Bíblia diz que os apóstolos, os primeiros discípulos de Jesus, estavam distribuindo os pães, a comida para as viúvas, estavam sendo distribuídas lá, e começa a haver um problema de administração. O crescimento. Crescimento traz necessidade, nós como líderes, de trazer soluções. E às vezes a gente cresce, falta estacionamento, falta banheiro, falta estrutura, falta isso, falta aquilo. E uma das coisas boas, querido, né? Acho que pela manhã o pastor Marcelo falou que tem célula aqui que já está parecendo uma igreja, né? Tem grupo familiar que já não cabe mais, tem que pôr uma plaquinha na porta, não cabe mais, aleluia, né? No começo é assim mesmo, é a visão de crescimento. E eu e você, nós precisamos ter essa visão de crescimento, não perder essa visão, mesmo que no começo incomode um pouco. Você já ouviu falar de dor de crescimento? Sabe quando a criança assim, parece que tem dor nos ossos, né? Porque parece que está esticando. Eu estou com dor, é dor de crescimento. Então a gente precisa aprender também a passar pelas pequenas dores, e isso exige ajustes. Jesus, quando faz a multiplicação dos pães, a Bíblia conta lá em Marcos capítulo 6, que Jesus precisou criar uma estratégia. Ele separou em grupos essas pessoas, e essas pessoas na multiplicação foram servidas pelos discípulos. Então é assim também quando nós temos uma visão de grupos familiares na igreja, onde a gente coloca muito do que nós temos como ministério, né, no coração desses líderes, e esses líderes replicam isso dentro das células, de maneira a repartir o pão dentro de cada casa. Quem entendeu, diga amém. Não só o pão espiritual, mas no final sempre tem um cafezinho com pãozinho, uma tortinha, aleluia. Lembra do tio Guedinho? Né? E aí são modelos para que um princípio de crescimento possa ser um fator, né, inerente na nossa existência como igreja. Vocês, eu, nós somos chamados para crescer em Cristo, amém? O reino de Deus é crescente, a igreja é crescente, então mais grupos serão também necessários. Deixa Deus tocar o seu coração. Em primeiro lugar, eu pensei, eu vou ser um anfitrião, estava feliz. Daqui a pouco fui desafiado a ser um líder, né? E também desenvolvi a alegria de liderar pessoas dentro de um propósito. Depois eu fui desafiado a sair da minha zona de conforto, e quando eu estava liderando, e dentro daquele modelo que a gente tinha na época, hoje nós temos um outro modelo, talvez o seu seja diferente, cada líder ele tinha que buscar o seu material para compartilhar com o seu grupo familiar. E aí eu me lembro de eu falar assim, mas pastor Luciano, se alguém me perguntar uma coisa que eu não sei, ele disse, responda com 2 palavras. Aí eu fiquei, fala guru, né? Diga mestre. Se você não souber a resposta, diga, não sei. Falei, nossa, mas eu posso falar isso? Ele falou, claro que pode, você não sabe tudo. Mas procure saber, e na outra semana procure responder a dúvida daquela pessoa. Então nós não sabemos tudo, e nós não nascemos sabendo. Você pode dizer amém para isso? Mas a partir de uma necessidade, seja você um participante, seja você um líder de um grupo familiar, a gente pode se desenvolver e descobrir as respostas que a gente precisa. Lembra? Pequenos grupos, grandes respostas. Respostas espirituais, relacionais, sociais, né, de todos os tipos, até mesmo de outras ordens que a igreja serve como uma entidade social também, nas necessidades básicas. Segunda visão que nós precisamos numa igreja de grupos familiares, comunhão ou comunidade. Eu quero colocar dessa maneira, comunhão ou comunidade, porque Atos 2:46, esses textos são base das 2 palavras que nós falamos hoje. A Bíblia diz que havia comunhão, coração, pão e oração entre aqueles discípulos. É preciso a gente gerar comunhão. O convívio gera entre nós uma comunhão, não é apenas algo estático, algo programado, onde que você chega para alguém e diz assim, oi, vim ter comunhão com você.
Comunhão é algo que se desenvolve, amém? Não é assim que funciona? Você encontra uma vez, você acha legal, segunda vez você gosta, terceira vez talvez você possa estar gostando um pouco mais, talvez depois de um tempo você está amando aquele povo, né? Coisas que são um trabalhar de Deus na nossa vida, mas essa comunhão, ela também é seguida de um coração. Vocês e nós precisamos aprender que é necessário ter um coração com a liderança da igreja, com a liderança daquele grupo, né? Nós precisamos desenvolver a capacidade de alinhar o nosso coração. Família é tratamento de Deus para nós, para cada um de nós, e também a família da fé. Não só a família natural, mas a família da fé. Eu morei 7 anos num condomínio lá em Curitiba, no Brasil. E eu digo que condomínio é invenção de Deus para tratar a gente, aleluia. Amém, queridos? Né? Porque você sempre tem um vizinho mais folgado, que para na sua frente. No Brasil a gente, né, é mais relaxado com as coisas, e a gente acaba sendo tratado também por Deus, mas dentro da comunhão a gente precisa desenvolver um coração. Esse texto também fala que eles partiam pão. E o pão, como eu disse, não é só o pão da palavra, Jesus Cristo, né, o pão vivo que desceu dos céus, o verbo vivo, mas muitas vezes é partir o pão do consolo, partir o pão de um ombro amigo, é partir o pão de estar junto em problemas, é partir o pão ajudando a solucionar questões. Eu acho muito interessante que quando Abel e Caim decidem ofertar ao Senhor, assim como nós temos muitas vezes a mesma intenção, nós viemos para cá e eu tenho certeza que você veio pensando, eu vou para agradecer o Deus que Ele é na minha vida. Você pode dizer amém? Mas você veio pensando também, eu vou lá para pedir alguma coisa. Ou se você não veio pensando, você pensou aqui e acabou pedindo. A gente tem uma relação onde a gente tem necessidades. E muitas vezes também o seu grupo familiar, ele vai ter um momento onde você vai perceber, querido, que você tem algo que alguém precisa. Em todos os níveis, espiritualmente falando, né, com consolo da alma, uma palavra de encorajamento, né? O grupo ele precisa encontrar então comunhão, desenvolver um relacionamento pelo coração, o repartir do pão e claro, a oração. O pastor Marcelo deu uma aula aqui em poucos minutos sobre a importância de nós orarmos. E eu louvo a Deus porque parece que toda quarta-feira, né, tem um tempo para você estar orando aqui. A gente lá tem uma vez só por mês, nós estamos desenvolvendo isso, né, dentro da igreja, mas oramos todos os domingos, por exemplo, 15 minutos antes de cada culto, é um ambiente de oração. Nós precisamos aprender a orar mais. Você crê nisso? Diga amém. Sabe, a gente precisa orar e essa visão de comunhão ou de comunidade, porque eu quero usar a palavra também comunidade, com unidade. É desenvolver um relacionamento que você começa a não ser mais você só, mas você começa a ser um como casamento, né? E você precisa entender que aquele grupo que Deus te deu é a expressão mínima de uma unidade que Deus quer produzir na sua igreja, através do próprio Jesus sendo o cabeça desse corpo. Então, é um modelo de um grupo familiar. Essa igreja aqui, ela era já um modelo de um grupo pequeno ou de uma célula. Comunismo é você repartir por obrigação. Comunidade é você repartir pelo coração. É quando você se dispõe a viver com o que você tem, né, junto com os outros, a repartir aquilo que você possui. E o que é mais sagrado para nós, né, é o nosso próprio castelo. É muitas vezes abrir a nossa casa. Mas sabe, queridos, eu quero que você pense, você que já tem o desejo, né, de receber um grupo familiar na sua casa, nessas multiplicações que estão para acontecer, que você pense que, né, abrir a sua casa é receber a manifestação da igreja de Jesus Cristo dentro do seu lar, amém? Glória a Deus, é algo especial. A expressão da presença de Deus era a arca, e a Bíblia diz no Velho Testamento que um homem recebeu isso, e recebeu apenas por 3 meses, e aquela arca, a Bíblia diz que abençoou aquela pessoa, aquela família em todas as áreas. Houve bênção, né? Abrir a nossa casa para receber um grupo familiar pode trazer transformações dentro do nosso lar, pode nos fazer mais comprometidos com o reino, com a igreja de Jesus, com a igreja local, né? Tocar melhor a nossa família. Então, uma visão da igreja em grupos familiares é uma visão de comunhão e de comunidade. Então você tem o grande grupo, o culto na igreja, você tem o grupo pequeno com ênfase na comunhão. Então os grupos pequenos são instrumentos de Deus
para relacionamentos. Terceira visão que nós precisamos ter é uma visão de congregação, de congregar, de se ajuntar. A igreja primitiva mostrou que isso era latente pela ação do Espírito Santo. As pessoas, elas não estavam no clube, elas não tinham interesses de vamos fazer negócios. Elas não tinham interesses do tipo, olha, né, de repente a gente veio de vários países aqui, a gente tem algo em comum e a gente precisa se comunicar, como nós viemos de vários estados e temos a mesma língua e a mesma fé. Na verdade, o grande elo que essas pessoas tinham ao se congregar era a ação do Espírito Santo, levando eles a uma experiência sobrenatural de um crescimento que eles não tinham descoberto até então, mas era algo novo, pela fé em Jesus, pela ação do Espírito Santo. Eles estavam agora animados, e a Bíblia diz que eles se reuniam todos os dias. Todos os dias. Imagina, querido, por mais que você goste de alguém, se reunir todo dia já é uma coisa que não está muito na nossa cabeça, né? Fala assim, tá bom, né? De vez em quando, tal. De repente, aí no mínimo, você vai ver a pessoa no grupo familiar, você vai ver ela na igreja, aqui também no culto público. Mas a Bíblia dizia que eles amavam estar, porque eles tinham uma conexão espiritual antes de tudo. E na medida do possível, a gente quer estar várias vezes junto com a família da fé. Estar com família natural, é bom demais, é ou não é? Estar com os amigos também é muito bom. E estar com a família da fé é algo que também, né, é desejo de Deus. E aí, como eu falei para vocês, lá em Orlando a gente usa a palavra together, né? A gente está junto com as pessoas, together, junto com pessoas que a gente gosta, e esses relacionamentos, muitas vezes, eles acabam indo além dos grupos familiares. A gente desenvolve ali, né, amizades através do acolhimento de pessoas que estão sedentas de Deus lá fora, amigos, colegas, familiares, né, que precisam desse toque de amor, de carinho, de receptividade. Vai fazendo a lista de quem, né, passa pela sua mente, pelo seu coração, para que você reparta com essa pessoa aquilo que você tem recebido, né, no seu coração, na sua alma. Então, uma visão de congregar-se, né? Ao contrário disso, o autor de Hebreus escreve dizendo que o pecado estava fazendo as pessoas se separarem, né? E elas estavam pecando ao se separar, ao não se congregar. Ele diz, olha, não deixando de congregar, como alguns estão fazendo. Isso quer dizer que se você não bater o cartão toda semana aqui ou no grupo familiar, né, vai ter um problema espiritual. Não, não é isso que a gente está falando. É quando o coração, lembra os 4 princípios que nós falamos no item anterior de comunhão ou comunidade? Fala de comunhão, coração, pão e oração. Às vezes nós temos uma questão de ordem espiritual, de ordem emocional, que nos faz não querer ir, né, ouvir para cá no culto público, ou não querer ir no grupo familiar, e a gente precisa trabalhar isso, porque há uma recomendação espiritual dizendo que a gente não deve deixar de congregar. Por quê? Você sabe que você tem lá um fogo, você tem uma lareira, se você tiver brasas ali, você vai lá e pega uma brasa, tira essa brasa e coloca do lado. O que vai acontecer? Apaga. Então, das duas, uma, ou nós somos, né, tem algumas opções. Entre elas, nós podemos estar ali aquecidos num grupo familiar, sendo supridos de várias coisas, mas não de todas elas. Não deixa a sua expectativa, né, não substitui o grupo familiar, nem a igreja, né, Deus por uma relação com os irmãos, seja, né, num grupo grande ou num grupo pequeno. Mas se você está ali, você está sendo aquecido, você está recebendo sempre algo de alguém, de Deus através de alguém. Agora, você pode ser a pessoa que de repente deixou de congregar e está ali se apagando. Eu quero te convidar, volta para a comunhão. Você pode dizer amém? E você, né, que está na comunhão, não pula fora da fogueira. Não se deixe apagar, né? Porque senão você vai ter uma dificuldade maior depois de se relacionar. E Deus, Ele se revela nos relacionamentos. Não tem cristianismo ermitão. Sabe o que é o cristianismo ermitão? Você sobe no alto da montanha e você fica meditando apenas. Deus trabalha em nós e nos aperfeiçoa enquanto a gente está se relacionando com outras pessoas. Sim ou não? A palavra de Deus diz o seguinte: como você pode dizer que ama a Deus se você não consegue amar o seu irmão, a Deus que você não vê, se você não consegue amar o seu irmão a quem você vê? Então,
Amar é uma atitude de aperfeiçoamento. Deus é perfeito, Deus é amor. Mas nós que somos imperfeitos, nós vamos sendo aperfeiçoados pelo desenvolvimento do amor que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, verso 5, ele diz assim: porque Deus tem derramado do seu amor em nossos corações através do Espírito Santo. Então, no desenvolvimento dos relacionamentos, nós passamos por ajustes, como toda família passa pelos seus perrengues, às vezes tem também na família da fé, na família de Deus, mas tudo isso tem a possibilidade e a intenção de nos trabalhar e de nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. Amém, igreja? Então, não deixa de congregar. O máximo possível, esteja aqui, o máximo possível, esteja num grupo familiar. Quarta e penúltima visão, as casas como igrejas. E eu quero tentar transportar você de uma visão que vem de muito tempo, onde nós começamos a olhar e desenvolvemos isso, principalmente dependendo das suas raízes de fé. O que você recebeu dos seus pais, que receberam dos pais deles. Nós muitas vezes olhamos para o templo e dizemos: eu vou lá adorar ao Senhor. Sim ou não? Sim. Isso é muito mais profundo do que a gente imagina. E não muito tempo atrás, quando as pessoas andavam de bota ou de cavalo, mas tinham que andar, por exemplo, com uma bota, e paravam na frente do templo, elas faziam 3 coisas em muitos lugares. Uma, arrancar o barro daquele ferro que tinha na frente da igreja. Segundo, para muitos, pagar o cigarro que veio fumando, que aqui dentro, na casa de Deus, eu não posso estar fumando. É um exemplo de hábitos que nós pensamos, aqui não ofende a Deus, então, aqui, enquanto eu estou na rua, na minha casa, está tudo bem, mas aqui no templo, que eu vou encontrar Deus, porque é a casa dele, aqui eu vou pagar e não vou entrar, cometer a falta de educação, de entrar fumando na casa de Deus, por exemplo. Outros faziam o quê? Tirar o chapéu. Porque a reverência, a presença de Deus. E eu quero mover você desse conceito que muitos percebemos em nossos avós, em nossos pais, ou você passou por isso, talvez não tirando o barro da sua bota, mas que nós temos que parar de pensar que Deus está no templo e lembrar o que a Bíblia diz, que Deus não habita em templos formados por mãos humanas. Deus habita em você que recebeu o Espírito Santo. Amém, querido? Então, se você é uma igreja, um templo de Deus, a sua casa é uma igreja, a sua família é uma igreja e deve refletir a glória de Deus. Então, ter um grupo pequeno, participar de um grupo pequeno, de um grupo familiar, na sua casa ou na casa de alguém, significa que vocês estão sendo igreja, tanto quanto aqui e agora. Quem entendeu, diga amém. Nós precisamos entender isso. Então, Atos capítulo 12, verso 12, a Bíblia diz que Pedro foi, pelo meio da oração, liberto do seu cativeiro. Ele estava preso, e muito bem preso. A Bíblia diz que ele estava no cárcere interior, tipo assim, escondidão lá. Tipo, para ninguém chegar fácil, tivesse um motim, os caras tentassem pegar Pedro e tal. A Bíblia diz que um anjo aparece, livra ele de um modo sobrenatural, as cadeias se abrem, ele passa no meio de todo mundo, modo invisível, glória a Deus, aleluia. E ele já sabe onde a galera está reunida. Onde que a galera estava? Na igreja? Não, numa casa. A galera estava lá orando por ele, ele vai abaixo na porta e falou: gente, sou eu. Até Pedro precisou de um tempo, a Bíblia diz, se você ler, para entender que ele estava realmente não tendo um sonho, mas era uma realidade, que ele estava sendo solto de maneira milagrosa. Mas aonde ele vai numa casa. Então Pedro foi liberto, foi lá e o povo estava reunido em oração. Aqui também é uma casa, aqui também a gente ora, mas a sua casa também é uma igreja do Senhor. Amém, queridos? Sabe, a igreja no sentido de ser um ajuntamento de discípulos de Jesus Cristo. Interessante que Paulo, o grande apóstolo, escritor de metade do Novo Testamento, de 26 dos livros, tirando Hebreus, que não tem identificação, Paulo escreveu 13, mas ele escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 16, verso 19, ele manda uma saudação e diz assim: todos da igreja que se reúne na casa de Áquila e Priscila, eu mando uma saudação. Ele diz, a igreja que se reúne na casa de Áquila e Priscila. Então, não quer dizer que agora na sua casa, se você é um anfitrião, ou se você é o líder, ou se você é ambos, agora você está dizendo, eu tenho a minha igreja. Não é isso que nós estamos falando. Você pode dizer amém? A sua igreja é esta liderada por quem está à frente.
mas no sentido de que você recebe a igreja de Jesus na sua casa. Então, não só você é um templo, a casa do Espírito Santo, uma igreja, mas também agora a sua casa. Então, a gente precisa parar de pensar, retirar essa fantasia de que nós estamos indo até o templo adorar a Deus. Você é o templo do Espírito Santo. A sua casa é para ser um pedaço do céu. A nossa casa é para ser, um lugar onde a gente tem o mesmo reflexo ou a mesma existência de adoração, de entrega, de renúncia, de amor, de perdão, de recomeço e tudo mais. A gente pode fazer da nossa casa e da casa que recebe um grupo familiar um pedacinho dessa igreja de Jesus. Então, os grupos pequenos são instrumentos de Deus para o resgate espiritual, de trazer pessoas para o convívio no templo e nas casas. Isso é uma visão das casas como igrejas. Quinto e último, também uma visão de ministérios. Então, a nossa visão, muitas vezes, ela está condicionada que nós estamos aqui servindo em algum lugar. Inclusive, nós chamamos os departamentos de ministérios. Ministério significa servir. E nós precisamos entender que todos nós nascemos para servir. Diga amém, por favor. Nós nascemos para servir. Jesus, como nosso líder supremo, como o nosso exemplo, a nossa inspiração, ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quando o nosso coração, não a nossa mente, decide servir, a gente deixa de se preocupar em ser servido e passa a se preocupar a todo tempo em estar servindo as pessoas que estão à nossa volta. E esse é o pensamento de Deus. Nós precisamos ter uma mudança de mentalidade. É importante você entender, então, que para esse prédio, essa reunião funcionar, nós precisamos de um número de pessoas. É mais ou menos aceito que 20% estão servindo 80 pessoas. É uma conta que pode subir um pouquinho, abaixar um pouquinho, mas nem que a gente queira, a gente não vai conseguir fazer com que todos que estão aqui estejam servindo em algum departamento ou ministério. Quem entendeu, diga amém. Mas quando todos nós estamos num grupo pequeno, num grupo familiar, 8, 10, 12, 15 pessoas, tem bastante coisa para fazer e todo mundo pode servir. Amém? Glória a Deus. Sempre tem algo para a gente fazer. Então, no sentido de servir, de ministrar, de ministérios, lá é onde todos podem servir o próximo com seus dons naturais e espirituais. Um tem o dom da recepção, sempre com um sorriso, seja aqui, seja num grupo. Outros têm o dom de falar: gente, já deu horário, pode ir para casa, aleluia. Porque lá a gente também tem, às vezes a gente tem esse ministério dentro da célula, A gente tem algumas referências de horários para algumas coisas. E aí alguns líderes chegavam assim: pastor, o povo está indo embora de casa lá 11h30. Eu falei: isso é mané, isso que você está deixando. Você fala assim: irmão, então é o seguinte, agora a comunhão vai até tal horário, depois, as visitas podem ir embora que eu vou dormir. Tipo assim, então, irmão, você é daquele que gosta de ficar muito na casa dos outros, a Bíblia diz para tomar cuidado, viu? Não pode ser assim, não pode incomodar demais, só um pouquinho, Mas, brincadeiras à parte, tem ministérios, tem gente que gosta de servir, que leva o melhor prato, e aqui não é competição de quem leva o melhor prato no grupo familiar, amém? Você pode dizer amém? Por mais que Deus te deu aí, esse dom especial de você fazer coisas gostosas para comer. Por exemplo, para mim, Deus, no nosso casamento, Deus deu toda a habilidade de cozinhar para a Juliana, aleluia, Eu não me preocupo com isso, eu não estou preocupado, está desativado esse dom na minha vida, Pelo menos eu tenho o dom de comprar as coisas e levar para casa para ela fazer. Mas se você tem o dom, de produzir alguma coisa, se você tem o dom do consolo, se você tem o dom de organizar, sempre tem, uma Juliana perto de você. A minha esposa é assim, Tudo onde ela está, ela começa a organizar. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida, minha esposa, E eu aprendi a ver que essa riqueza de pessoas diferentes, dentro de um ambiente grande ou dentro de um ambiente pequeno, as pessoas vão demonstrando os seus dons naturais e também dons espirituais. Amém, igreja? Porque a gente não está reunido só para coisas naturais. Nós estamos reunidos para coisas espirituais também, Esse é o objetivo de sermos igreja de Jesus. Então, os ministérios, eles funcionam dessa maneira. A primeira carta do apóstolo Pedro, lá no 4, 10 e 11, ele diz, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Querido, o dom é um fruto que nunca serve para nós mesmos. A árvore dá o seu fruto para
os outros. Um dom é um fruto, né? A gente precisa aprender a servir as pessoas. Eu quero dizer, como eu descobri, esses 21 anos de ministério, eles começaram porque um dia eu rompi a barreira do meu conforto e eu entrei na minha zona do confronto. Eu me confrontei com o meu egoísmo, com a minha falta de tempo para algumas coisas que deveriam ser prioridade no reino de Deus. Atendi o chamado de Deus. O modelo, né, não só o princípio, mas o modelo da igreja nas casas entrou na minha vida, na vida da minha família. Nós não conhecíamos e desde então tem sido um dos motores do nosso ministério, no sentido de aprender a servir as pessoas. Então eu quero te pedir, seja sensível a Deus e a essa palavra, permitindo que você saia da sua zona de conforto. Às vezes você não quer sair da sua casa, né, para se dirigir até um outro lugar que está acontecendo esse grupo familiar, mas eu quero te dizer, você está deixando de se desenvolver espiritual e relacionalmente. Se você quer, mas está enrolando, irmão, você sabe, aleluia, estou te revelando aqui, né, receber um grupo familiar na sua casa, mas você pensa, então, aquelas crianças, né, os irmãos que não vão embora, as pessoas que se relacionam comigo, elas sabem que eu sou normalmente bem sincero, né, com cordialidade, com educação e com amor e um sorriso. Tudo fica melhor com um sorriso, amém? Os irmãos poderiam ir para casa daqui a pouco? A minha esposa, por exemplo, ela me ensinou que com criança, ela é pedagoga, né? Aprendeu muito enquanto ela gerava os nossos filhos. E ela dizia que com criança você precisa falar assim, daqui a pouco nós vamos parar de fazer essa atividade, né? E aí eu acho que também numa hora dessa, me perdoe a brincadeira insistindo nisso, a gente às vezes tem medo também, não sabe que os irmãos, porque brasileiro é complicado, né? O brasileiro gosta de fazer tudo tarde, né? E aí você está assim pensando, então tem o sorriso dizendo, queridos, né? Amanhã cedo eu tenho que trabalhar, né? Os irmãos não estão cansados, não precisa, brincadeiras à parte, é um lugar de ministérios, a célula, o grupo pequeno, o grupo familiar, então sem brincar mais sobre esse assunto, a gente precisa permitir que a gente encontre, preste atenção, a nossa razão de viver. Alguém disse, e não é para servir a carapuça para ninguém, se você não vive para servir, você não serve para viver. Nós somos chamados por Deus para ter o DNA de Jesus, e Ele veio para servir, o Filho do homem, o Filho das profecias, né? Aquele que veio nos salvar, pagar o preço do nosso pecado, nos resgatar, nos redimir, nos encher do Espírito Santo, nos perdoar, ser o nosso advogado nos céus, nos defender, né? E colocou a sua autoridade nas nossas mãos. Ele veio para servir, não é diferente para cada um de nós. Nós somos chamados para servir. Você pode dizer amém? Então o resumo dessa mensagem é que nós precisamos ter então 5 visões para uma igreja que se move dentro de grupos familiares. A primeira delas é crescimento. Diga comigo, crescimento. Segundo lugar, comunhão. Terceiro lugar, congregação. Quarto lugar, casa como igreja. Quinto e último, ministérios. Então, ministério é você servir uns aos outros. E eu creio que esse é o recado que Deus tinha para o seu coração nessa noite. Obrigado. Eu gostaria de orar com vocês e também perguntar para minha esposa se ela tem algo de Deus para repartir. Você tem algo de Deus, querido? Você sempre tem algo de Deus para repartir? Vem para cá, né? Hoje pela manhã foi uma bênção a participação dela, objetiva, cirúrgica. Muitas das nossas visitas eu estou lá com o meu dom pastoral, consolando as pessoas e de repente eu olho para ela e falo assim, dá um recadinho profético que Deus tem, né? Aí, e normalmente Deus tem realmente alguma coisa para compartilhar. E eu quero passar o microfone para ela, mas eu quero orar antes, entendendo o que Deus tem para fazer nesse lugar. Pai querido, Deus de amor, obrigado, Senhor, por esse tempo de servir ao Senhor em primeiro lugar e a servir aos teus filhos nessa casa. Senhor, obrigado por essa oportunidade, por o Senhor nos trazer lá da Flórida, Senhor, para esse lugar tão agradável que a gente tem sentido a sua presença pulsando na vida dessa igreja. Meu Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade.
que tudo que nós, de maneira rápida, compartilhamos, derramamos no coração dessa casa, possam ser sementes que vão germinar, Senhor, e frutificar daqui para frente, fazendo e cooperando, Senhor, para que aquilo que o Senhor tem falado de maneira profética se estabeleça sobre essa casa, em todos os sentidos, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém e glória a Deus. Amém, igreja. Desde manhã eu senti algo no meu espírito para estar orando com vocês. E o tema dessa conferência é sobre grupos familiares. Grupos familiares se fala de um lugar onde você abre para que a presença de Deus esteja na sua casa e você possa acolher pessoas. E pessoas que vão estar liderando. Eu sei que os pastores de vocês estão trabalhando ainda na formação de mais pessoas para multiplicar isso. Pela manhã eu já senti no meu espírito que essa multiplicação vai acontecer e vai ser rápida. Isso significa que nós precisamos de líderes prontos, disponíveis. Líderes que falam, eis-me aqui, Senhor. Mas não só pronto, disponível, mas são líderes também que vão permitir que o Espírito Santo faça a boa obra da restauração que precisa ser feita em cada um de nós. Porque como líderes nós temos uma história. Se perguntarem para você, você vai ter histórias bonitas para contar e outras que não serão tão bonitas. Cada um de nós temos. E a novidade que o cristão sempre tem é carregar consigo a graça de Cristo. Porque a graça é a porção que você precisa para cada momento que você for passar. O Senhor nunca vai trazer algo sobre você que vai te trazer peso. Ao contrário, Ele fala, troca o seu fardo comigo. Traz o teu, que eu vou dar o meu. O meu jugo é leve. Porque Ele já pagou o preço por nós. Ele já conquistou as coisas por nós. E nessa noite eu senti de compartilhar com vocês. E no livro de Jó. Deixa eu ver aqui o versículo. Quero ler Jó 14, verso 7. Inclusive, esse verso é canção, a Ana Paula Valadão canta uma música a respeito disso. Ele diz assim, porque, está quase dando hora. Porque há esperança. Ou a hora da janta, a hora de pegar as crianças, a hora de acabar o culto. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda no chão. Ainda cortada, espera aí, gente. Ainda cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Essa cidade pode ser antiga, queridos, mas a presença de Deus pode tornar tudo novo. Porque onde a presença de Deus entra, Ele traz novidade de vida. Ele traz restauração. E um líder, quando ele não é restaurado, ou o cristão, eu estou falando aqui, cada um de nós, como cristãos, somos chamados para viver esse lugar de restauração. E tem áreas que a gente ainda não apresentou para Cristo. Tem áreas que a gente não conseguiu nem chegar nesse lugar. E quando Deus entrega algo para nós, para que a gente possa ministrar uns aos outros, orar uns pelos outros, tudo que Ele nos entrega passa por um filtro chamado alma, que é a sua alma. Se a sua alma foi restaurada, você vai conseguir transbordar aquilo de uma forma tranquila. Mas se a sua alma não é restaurada, como que você vai transbordar aquilo da forma como Deus está te entregando? Vai passar pelo filtro da sua alma e você pode entregar uma coisa que não seja da forma como Deus gostaria que entregasse. E eu senti, falei para o Paulo, se tiver tempo, eu queria orar com vocês. Eu quero orar com vocês. Porque assim como a gente tem a dificuldade visual, e quem vai passando dos 40 já vai percebendo a dificuldade para perto, né? Às vezes para longe. Você usa o óculos para que você possa o quê? Enxergar melhor. O Espírito Santo vem aqui sobre nós para que a gente possa enxergar melhor a nossa vida. Para que a gente possa enxergar melhor aquilo que Ele quer que a gente possa transbordar sobre uns aos outros. Porque andar com Cristo é sobre servir uns aos outros.
Reforço de novo, o grupo familiar é uma oportunidade preciosa de você cumprir aquilo que Jesus nos deixou como ordenança. De pregar o evangelho, de ensinar, de amar, de cuidar uns dos outros. Cuidar uns dos outros. Mas existe uma palavrinha-chave quando você vê Jesus fazendo o ministério dele, é compaixão. Compaixão, uns pelos outros. E às vezes, por tanta coisa que a gente passou, a nossa compaixão se esfria. Ela se esfria. Você fala, não, eu passei, eu vivi, sobrevivi, a pessoa também vai sobreviver. Mas a gente precisa lembrar que Cristo teve compaixão com cada um de nós, com as nossas vidas. E essa compaixão dele, que veio sobre mim nessa noite, que desde manhã está aqui, para orar por cada um de vocês, para falar, se há alguma dor, se há algum trauma que foi instalado em você, que muitas vezes paralisou o seu agir, que trouxe frieza, hoje é a noite de você deixar diante do Senhor. É a noite de você deixar diante do Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos orar, mas essa palavra liberada sobre essa casa também nessa noite. Há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará. E não cessarão seus rebentos. Isso quer dizer, não vai cessar o fruto, não vai cessar as flores que você vai dar. Porque há vida em Cristo. Há vida quando você vai para Ele. Ainda que a terra, a sua raiz envelheça, no chão o seu tronco morra, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Quando a gente vai para a presença de Deus, não tem como a vida dele não entrar dentro de nós. Não tem como nós não sermos restaurados. Não tem como a novidade que Ele tem para essa casa acontecer. Porque vai acontecer. Vai acontecer. E o desejo do nosso coração é que você faça parte disso. O Senhor está chamando a igreja dele para fazer parte disso. Não é um, não é outro. É a igreja dele. É a igreja dele. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você faz parte disso. Você faz parte disso. Declare por fé aquilo que o Senhor tem para fazer. E nós vamos orar. Mas essa é uma noite que o Senhor está restaurando. Porque eu vejo muitos líderes aqui. Não é um, não é dois, gente. A quantidade de pessoas que o Senhor vai mandar para vocês. Estejam preparados. Estejam preparados. Estejam preparados. O Senhor vai mandar pessoas. Vão te procurar. Vão querer saber o que você tem de novo. Isso é a vida de Cristo em você. Nós vamos orar. E enquanto orar, se você sentir, porque uma das coisas que eu aprendi caminhando com Cristo, quando a gente põe as mãos sobre vocês, há uma liberação daquilo que Deus tem para você nessa noite. Se você sentir que o seu desafio, a sua dor, o seu trauma foi grande, que dificultou algumas coisas, eu quero te chamar depois aqui para frente, enquanto a gente estiver orando, porque nós vamos impor as mãos sobre vocês, porque nós não vamos deixar que nenhuma obra inacabada seja argumento para que a obra do Senhor pare. Mas essa noite o Senhor se preocupou com você, se preocupou com a sua vida de uma forma tão singular, que Ele parou essa reunião por você, para que você pudesse ser tocado. Então não perca isso que o Senhor quer fazer. Os pastores vão estar orando aqui por vocês. Mas se há algo que precisa ser restaurado, vem aqui para frente. Pai, nós queremos, Senhor, entregar esse tempo diante de Ti. Aquilo que o Senhor mostrou, Pai. Que o Senhor, que é uma liderança que te ama e te busque de todo o coração, que seja restaurado, que não pare, Senhor, nas obras inacabadas, não pare naquilo que o inimigo tentou roubar, não pare naquilo que o inimigo tentou matar, não pare nas mentiras, não pare nos traumas, não pare, Senhor, em toda dificuldade que Ele colocou, não pare, Senhor, na intimidação, não pare. Não pare, nessa noite nós estamos aqui para concordar com céus e terra. Aquilo que o Senhor tem para essa casa vai acontecer. Aquilo que o Senhor tem levantado sobre essa nação, sobre essa geração, Senhor, sobre homens, mulheres que estão diante de Ti, Senhor, o Senhor vai fazer, porque eles estão dizendo, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, ainda que pareça que está vazio, ainda que pareça que está ferido, ainda que pareça que está cortado, ao cheiro das águas brotará, ao cheiro das águas vai trazer vida, porque o Teu Espírito
Espírito traz essa vida que precisamos. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e liberamos a cura, liberamos a restauração, liberamos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para completar a Tua boa obra, Pai. Nós profetizamos vidas sendo restauradas, vidas, Senhor, sendo edificadas. Aquilo que o inimigo tentou falar que você não conseguia é mentira. Ele tentou te parar, ele tentou te paralisar, mas ele não tem autoridade sobre a sua vida, porque nessa noite o Espírito de Deus entra na sua vida e refaz o que precisa ser refeito, restaura o que precisa ser restaurado, cura o que precisa ser curado, traz novidade em nome de Jesus. Oh Deus, nós profetizamos vida, profetizamos vida, profetizamos vida, cura, restauração. Essa é a noite que o Senhor fez para você, querido, porque ao se levantar, você vai se levantar na autoridade que o Senhor te dá, porque você é filha, filho dele, filha e filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele se preocupa com você, Ele se preocupa com as suas emoções, Ele se preocupa com a sua história, e Ele quer te trazer o que Ele tem de vida. Aleluia, aleluia.